Eu vou começar pelo lixão. O lixão é pegar um terreno qualquer, uma área qualquer, limpar ou não, tanto faz, e começar a depositar lixo. Tá? Então, isso é o lixão, a céu aberto. Ele não tem nenhum controle. Existe até o que se chama hoje em dia de lixão controlado, que seria você trabalhar numa área como essa, por células, onde você coloca o lixo, termina aquela célula e começa a trabalhar em outra célula para evitar uma altura muito grande, muito grande, fazer montanhas de lixo. É o que está se fazendo em Manaus atualmente já há alguns anos. Um aterro sanitário, ele começa pela preparação do terreno, então são feitas, usar uma palavra mais acessível, mais de leigo, são feitas piscinas, então é feita uma escavação, essas piscinas são revestidas com mantas de amianto, primeiro o revestimento do solo com uma espécie de manta asfáltica, e é feita uma drenagem para que o chorume, que é aquele líquido que sai da decomposição de material orgânico, seja direcionado para uma área. Depois esse chorume é processado para que ele seja descartado da forma apropriada. Daí tem um sistema de operação também, onde ao final de cada dia, aquela camada de lixo foi colocada, ele recoberto por uma camada de material inerte, às vezes aquela matéria foi retirada para fazer as piscinas, para evitar que o lixo fique a céu aberto, como é o caso do lixão. Resumindo, é isso. Ok. O senhor tem, assim, uma estimativa de quanto que se gasta para ter um lixão desse? E se sim, quanto você acha que o prefeito de Iranduba precisaria gastar para construir um aterro? Um aterro sanitário de fato. Então, um aterro sanitário de fato depende, o custo dele, o investimento necessário, depende do porte, da quantidade de lixo que ele já está preparado para receber e do tempo de vigência desse aterro, tá certo? Um investimento como aquele que está sendo proposto para Iranduba, ele deve ter um investimento na faixa de 60 a 70 milhões fora a aquisição da área. Tá? Então esse é o investimento mínimo, acredito que para a construção depois que tem a área e tem as licenças apropriadas. Acho que 70 milhões. Temos 60 a 70 milhões de reais. É possível construir um aterro dentro de uma área que já está contaminada, que já existe um lixão, tornar essa área própria para ser um lixão? É possível você conseguir fazer essa reciclagem de área? Não é possível, porque se um lençol freático estiver contaminado, o que o aterro sanitário faz, como eu disse, é fazer o revestimento para que não haja contaminação do solo e do lençol freático. Se o lençol freático já está contaminado, como é o caso da área de Manaus, ali próximo a antigo Igarapé, Ponte da Bolívia, né, a barreira, então a implantação de um aterro naquela área não vai descontaminar a área, não vai retirar o impacto ambiental causado. Seria chover numa olhada ali, né? Na verdade você ia colocar as piscinas em cima, mas a contaminação embaixo vai persistir. Perfeito. Como que o senhor acha que poderia ser utilizada ou reutilizada a mão de obra dos catadores, né, nesse aterro que já existem no lixão? Eu acho que uma coisa importante, eu espero que isso seja implementado, caso o projeto seja realmente implantado, é esse aproveitamento. De que forma? Com treinamento para que o lixo seja separado. Isso é uma coisa importante. Eu falei ainda há pouco sobre o tempo de duração de um aterro. Um aterro sanitário, ele tem uma parte dele que é decomposição, que é o lixo orgânico. O lixo doméstico dos amazonenses, dos brasileiros em geral, é 60% a 70% é orgânico, como nas nossas casas, que a gente coloca muito lixo de comida, de pia, de frutas, caixas de frutas. Esse material se decompõe. Agora, se você coloca junto material sólido, plástico, outras coisas, que tem um tempo de decomposição lento, o tempo de vigência, o tempo de vida do teu aterro diminui. E todo empresário quer que o tempo estique para ele continuar usando o empreendimento dele pelo maior tempo possível. Então ele consegue fazer isso se ele trouxesse catadores, der o treinamento adequado para fazer a separação do lixo orgânico do lixo que é reciclável. Perfeito. E tem a questão de deteriorização do local, e tem também a questão da contaminação, porque ainda que o aterro tenha todo ali, né, o revestimento e tudo mais, mas a diferença já está a decomposição de alimentos
para a composição de meio, de plástico, é totalmente diferente. Então tem de ter o reaproveitamento desse material, com certeza. Perfeito. Vamos falar de biogás. Qual é a média de lucro de uma empresa com a queima desses combustíveis fósseis? Se tem essa informação ou algo aproximado? Então, também depende da questão do volume de biogás gerado. E o biogás ele não é gerado logo imediatamente que você começa o aterro. É aquela questão, você precisa ter... O biogás é formado justamente da decomposição da matéria orgânica, né? Então, depois de 1 ano, 2 anos, que você já tem camadas de lixo sobrepostas, que faz o acúmulo que começa a gerar o gás metano e outros gases que podem ser aproveitados. E a margem de lucro, vê só, um aterro sanitário do porte daquele de Iranduba não deve gerar lucro, porque é possível que a energia gerada seja incorporada no empreendimento ou na vizinhança, se for o caso, como se fosse uma planta pequena de uma planta fotovoltaica, de uma planta solar. Vai atender uma determinada área, porque o volume de biogás formado não é tão grande assim. Perfeito. O senhor já falou que é uma questão de permeabilização do investimento. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a esse aspecto. Vê só, o que eu acho importante a população saber é que existem diversas tecnologias atualmente para a questão dos resíduos sólidos, resíduos gerados em ambiente urbano. Que é mais moderno seria o total reaproveitamento desse material. Infelizmente, nós ainda estamos longe disso. Até porque, como eu disse para você, grande parte do lixo gerado, um percentual alto, 70% a 70%, é matéria orgânica, que não é aproveitável. Então nós temos de a sociedade evoluir para uma menor quantidade de matéria orgânica gerada, para que tenha mais material, mais resíduo reciclável. Na hora que a gente pode reciclar mais, a gente pode avançar para tecnologias mais eficientes. No momento, aterro sanitário que evite a contaminação do solo, que evite animais como urubu, rato se aproximando por conta do recobrimento da camada de lixo com material inerte, é a alternativa mais adequada para Manaus e outros municípios do Amazonas. Falando de outros municípios do Amazonas, a gente está abrangendo Iranduba aqui, para que Iranduba, os arredores, as minhas regiões, tanto rural quanto urbana, né, do município, possam ter um aterro para 20, 30 anos, quem sabe por um longo prazo. Quais seriam os parâmetros ali, o tamanho, qual a média de... O atual aterro sanitário, ele tem um tempo de vida estimado entre 25 e 30 anos, tá? Um modo de operação vai determinar se esse tempo de vida pode ser estendido por mais 5, 10 anos. Então, se realmente conseguir, como nós conversamos ainda há pouco, separar aquilo que é resíduo sólido, reciclável, do material orgânico, o tempo de vida será prorrogado. Caso contrário, ele pode até ser encurtado. Então, a forma de operação, a forma como vai ser a coleta do lixo, quer dizer, se Iranduba, se Manacapuru implantarem um sistema de coleta seletivo, então tudo isso contribui para o tempo de vida do aterro. É como tudo na nossa vida, né? Da concepção à manutenção, se tudo ocorrer direitinho, pode ser duradouro. Exatamente. A pergunta que eu tenho para fazer é justamente a primeira que eu fiz quando a gente estava conversando no Alter, qual foi o seu papel em relação ao projeto, né? A questão de arquitetar ou de fazer a consultoria. Como foi o seu papel aí na questão do aterro de Iranduba? Então, no Brasil, a legislação ambiental prevê que o empreendedor, quando o órgão ambiental solicita um estudo de impacto ambiental, no caso o EIA-RIMA, que é o nível mais alto de estudo ambiental para licenciamento, que esse empreendedor tem de contratar uma consultoria independente. Então, eu faço parte do Instituto Piatã, que elaborou o estudo de impacto ambiental que foi entregue ao IPAAM como subsídio para que o IPAAM tomasse decisão. Então, eu coordenei os estudos de impacto ambiental do aterro sanitário que está sendo proposto pela Iranduba. Então, de acordo com a diretriz dos seus estudos, né, que o senhor coordenou e tudo mais, tu acha que hoje, com todas as condições, com tudo que estiver disponível nas mãos da gestão do executivo de Iranduba, você acha que já dá para fazer implantação, dá para iniciar esse trabalho? Eu acho que sim, e aqui eu vou até expandir um pouco a pergunta.
Eu acredito que esse é o tipo de atividade que não deve ser concessão, atividade pública, deve ser gerido na forma de concessão. Eu acho que o ente público deve contratar do setor privado, a atividade privada, os empresários, para fazer esse tipo de atividade, para que o recurso público diretamente seja aplicado em educação, saúde, segurança, que são eminentemente atividades de Estado. Eu acredito, e uma experiência que eu tenho de alguns estudos ambientais que eu faço, eu trabalho nessa área há mais de 20 anos, é que o setor privado, por conta da vigilância que ele tem do poder público, ele atua com mais responsabilidade do que o próprio poder público. Porque o poder público tem dificuldade de vigiar o poder público. Você me entende? Mas o poder público vigia muito bem o empresário.